Graça e paz, meus irmãos, irmãs, boa noite, boa tarde, bom dia. Olha, tudo bem. Quando você estiver conosco, onde você estiver conosco, sejam bem-vindos a esse tempo de partilha, de conversa sobre a palavra de Deus. Olha. Boa noite, meus amigos, boa noite, irmão Wagner, Luiz Calderano. Boa noite, irmão Renato Cunha. Eu não falei, o meu ele não vai saber. Ele esquece sempre o nome, que meu nome parece Luiz Ladeira Calderano. Aê! O meu também ele esquece. Renato Silva Cunha Silva. Cunha Silva. É que o dele é prático, né? Fernando Ferreira Rocha. Aí. Ferreira Rocha. Boa noite, tudo bem? Ele também tira ele põe só Rocha. Só o Rocha, é. Boa noite, boa noite. A gente cumprimenta com boa noite, porque é a noite que a gente grava. Mas um bom dia, uma boa tarde, porque vai E porque boa noite que é lançado o podcast, né? Ele é verdade. Ele sai de noite. Isso aí, faz sentido também. Exatamente. Então, só boa Às noite, 8 tá bom. Então só boa noite, Só boa noite, tá bom. Só boa noite. Mas é isso, bem-vindos mais uma vez, bem-vindas para a nossa leitura comunitária. Estamos terminando, hoje a gente termina o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, e aí vai ficar o 16, né? Que na minha Bíblia e na Bíblia do Renato é uma coisa só. Na do Fernando tem 200 divisões. Vamos ver como é que nós vamos fazer essa leitura do último capítulo do Evangelho. Ai, Jesus amado. Será que vai, né? Será que vai numa toada só ou vamos ter uns 3, 4 capítulos aí no episódio, né? Mas veremos. Certo? Bem-vindos e bem-vindas e boa noite, Renato. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus amigos. Boa noite. É sempre bom, né? Estar aqui para ter aquela boa conversa sobre a narrativa bíblica. Espero que Deus sopre sobre nós e que a gente tenha uma boa conversa, se Deus quiser. Amém. Comecemos com a nossa sempre boa e importante oração, né? É isso aí. Que o Senhor Jesus, na sua bondade e misericórdia, fale com todos nós, fale com você, e que possamos ser inspirados aqui, motivados por essa boa palavra, né? Amém, mano. Passo a orar. Vou orar, tá? Sim, senhor. Passo a orar. Olha. Passo a orar, Passo a orar, você vai orar andando? Passo dando passo? a orar. Passo a orar. Você dá um Isso passo aí. e ora, outro passo e ora. Carregando a arca, Igual né? o Davi fazendo sacrifício, cada passo a sacrificar. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo em que nós leremos a sua palavra. Amém. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está conosco. Eu glorifico ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Renato, pela vida do Wagner, do Dalton, que está aqui Amém. conosco hoje, nos auxiliando, Pai, nesta gravação. Obrigado por nossas famílias, Pai. Obrigado pelos nossos lares. Nós te somos agradecidos por sua misericórdia, Pai. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém, mano. Amém. Amém. Vamos ao Escriba, texto. Wagner Luiz Ladeira Calderano. Ó, só uma avenida, né, bicho? É grande, WLLC, né? Se fosse só WC, não era legal, não. Teve um dia desses aí, eu não sei se você percebeu. No culto, você pregando. Culto. Eu estava pregando, irmãos, e aí de repente, tipo assim, tem um filósofo, e aí eu pensei comigo, se eu falar só WC, ele vai falar assim, de que banheiro que esse cara saiu? Pra quem não Essa conhece, filosofia né? da onde? Não sei se você percebeu. Claro, a Simone falou na hora. A Simone tava do meu lado e falou assim, ainda bem que ele colocou um L, né, mano? Lógico. Eu falei pra ela na hora, eu falei assim, foi de caso pensado, Simone. Foi de caso pensado. Foi ali, ó, milésimo de segundo, veio, ele pensou. Ele escorregou, mas falou, voltou, né? Não, eu ia Filósofo falar WC, não, é WLC, né? Até porque faz sentido ser um L só, né? Embora seja o double L, Pra pôr nome, né, de empresa, isso e aquilo, fica bom, WLC. aí, ó. Ai, Jesus, mas a gente tá groselhando, a gente tá fugindo do foco, né? Não pode não. Quanta bobeira, hein? Mas vamos lá, vamos pro que importa. Olha o Não? nosso diretor ali, ó, fazendo, não acredito nisso. O cara tá olhando e falando assim, 4 minutos de
bobeira ainda. Mas vamos lá. Antes de lermos o texto sobre o sepultamento de Jesus, a gente então falou no último episódio sobre a morte de Jesus, né? Nós falamos das trevas que ficou sobre a terra da meio-dia às 3 da tarde, horário do sol na cabeça. E o que aconteceu no episódio da morte de Jesus foi que houve trevas na cabeça do povo, né? A gente desenvolveu a ideia de que Jesus é aquele que traz a luz, rompe com essas trevas, né? Fizemos um paralelo até com o véu do santuário, do templo que se rasgou, né? Dizendo que Jesus, então, em sua morte, ele traz a luz que a religião impôs aos homens e mulheres, impôs as trevas. A religião que imperava e operava, ela estava trabalhando em meio à escuridão. E Jesus vem e traz a luz, né? Desenvolvemos um pouco da ideia das palavras de Jesus ali em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me abandonaste? A gente explorou um pouco essa ideia do abandono de Jesus. O Renato até trouxe a informação de que o evangelho já vinha apontando para uma crescente de abandono, né? Primeiro abandona Pedro, abandona Judas, abandona os discípulos e por fim aqui tem essa palavra de Jesus, de Deus o abandonando. Será que ele abandonou mesmo? Foi um pouco que a gente desenvolveu. Havia uma ideia messiânica bélica, né? Em que esperavam Elias antecipar a chegada do Messias, e isso aparece também no texto. A gente se encantou com a conversão do centurião, né? Eu, pelo menos, fiquei encantado com essa conversão. Jesus dá um brado, um alto brado, expira, ou seja, morre, e o centurião, vendo toda essa cena de trevas, de dor e de clamor ali de Jesus, ele chega nessa conclusão. Mesmo olhando para a cruz e vendo lá que estava escrito assim, o Rei dos Judeus, ele não diz, na sua experiência de conversão, de fato nós matamos o Rei dos Judeus. Ele fala, nós matamos o Filho de Deus. Realmente esse homem era o Filho de Deus, né? Então foi por aí que a gente falou. E falamos muito das mulheres, né? Sim. Inclusive começamos falando das mulheres e terminamos falando das mulheres, né, Fernando? Sobre essa visibilidade que Jesus traz para o papel feminino no Evangelho de Marcos, né? Essa autonomia. Jesus legitima o testemunho das mulheres aqui no Evangelho de Marcos, né? E a gente sabe que as mulheres não tinham voz nesse tempo. Então a gente vê que Jesus veio para dar voz às mulheres, né? Então foi por aí que a gente caminhou nesse episódio anterior que falava da morte de Jesus. Hoje nós vamos falar do sepultamento e de um personagem interessante que aparece nessa cena. Para isso vamos ler o texto, né, meus amigos? Versículo 42 do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, aproximando-se o sábado, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. E aí, irmão Renato?
E aí, irmão O Renato? que você tem a dizer? Dessa vez eu tenho que ir com o meu amigo aqui, pelo todo, pelo contexto, né? Então, e aí, né? Renato. Combinando aí por mensagem, né? Não, só telepatia, olha o tamanho das cabeças, né? Se comunica sem fala. Grande aqui é comum, né? A piada que eu fiz pra ele serve pra nós, né? E agora tem uma câmera fechada em mim aqui que aumentou Gostei. a minha dimensão, né? Olha lá. Aumentou não, mostrou a realidade do diâmetro. Circunferência, mais de palhaçada. E aí, irmão Renato? É legal a gente perceber essa sequência, né? Porque tá tudo acontecendo aqui numa sequência, principalmente narrativa, né? E você vai ver que para a gente só introduzir aí, vamos lá e vamos voltar. Sim, senhor. É legal porque você percebe a importância da narrativa da morte de Jesus. Primeiro, para se mostrar o fato de Jesus ser um homem de verdade, um judeu que nasceu, desenvolveu seu ministério e morreu. Essa narrativa ela faz muito sentido para comprovar também, ainda assim, né, desde lá do Getsemane a gente está falando isso, para comprovar a humanidade de Jesus. Isso é importantíssimo, porque posteriormente nós vamos ter discussões da humanidade de Cristo, se Jesus tem a mesma natureza de Deus, se Jesus foi homem de fato, se ele não foi a semelhança de um espírito que andava semelhante aos homens, mas nunca foi homem. Essas são discussões do século II para o século III. Então, essa narrativa ela tem uma importância doutrinária também, para que você não diga que Jesus foi um Deus, que ele sendo um homem as pessoas já focam na divindade. Imagina se você não tem uma narrativa para comprovar o sepultamento de Jesus. Então, é indispensável esses detalhes que a gente tem. O cara vai lá, tira Jesus da cruz, desce o seu corpo, enrola num manto de linho, pega o corpo de Jesus, põe, fecha o sepulcro. Todos esses detalhes precisam ser colocados dentro de uma narrativa para que a gente não caia no equívoco de dizer que Jesus era uma manifestação fantasmagórica, né? Como os caras acabam dizendo. Então, isso atesta mais uma vez que Jesus encarnou e que Jesus é o Filho de Deus, como atestado pelo centurião. Sim. Então, a narrativa valida mais uma vez a humanidade de Jesus para poder dar para a gente aquela certeza de que Jesus, como homem, viveu, sofreu, padeceu sobre Pôncio Pilatos e foi enterrado. Isso daqui não pode fugir, porque imagina se a gente tem uma narrativa até a cruz, e depois da cruz o que aconteceu? Ele foi levado ao céu, ele desapareceu. Não, mas ele morreu mesmo de fato, né? Sim. Essa narrativa valida a morte de Jesus, que não somente não pode ser negada, mas ela é tão importante quanto a ressurreição. Porque para validar a ressurreição, tem que ter a gente morte. tem que validar a morte, né? Então, uma coisa é uma sequência lógica dentro de uma narrativa bem estruturada para provar que Jesus de fato morreu. E esse episódio, então, ele acontece no dia de sábado. O José de Arimateia, que é um membro do Sinédrio, ele literalmente assume a sua posição perante as autoridades religiosas ao se predispor em reservar, ou melhor dizendo, oferecer um lugar reservado para ele ou sua família, né? Para enterrar um parente ou, enfim, um familiar. Mas o fato é que ele vai cair o meu celular no chão aqui, deixa no chão. Ele vai ser encorajado, né, por toda a experiência que ele tem com o Evangelho, né, a ceder esse espaço que me parece que fica próximo do Gólgota, né, não é muito distante de lá, para Jesus ser
sepultado. Só que, ao admitir isso publicamente agora, né, ele vai sofrer a retaliação com a sua admissão, né, de posição, né? Os judeus vão ser contra ele, né? vão rejeitá-lo por, de fato, ele agora servir ao rei dos judeus com um lugar para abrigar o seu corpo e daí por diante da morte. Então, surge no texto essa personagem, né, que ela é significativa, que é José de Arimateia, que vai ser criada um monte de ideias em torno do José, como o Renato estava falando aqui nos bastidores, né? Ideias posteriores, livros que vão falar sobre José de Arimateia, tradição que será criada em torno de José de Arimateia. Mas o fato é, então, que esse homem é capaz de demonstrar a sua gratidão, mesmo fazendo parte de um importante grupo, que era o grupo dos líderes dos religiosos, os líderes do Sinédrio, né? Se você for perceber, a mudança que acontece com Jesus aqui era aquilo que a gente estava falando, que o cara que era crucificado, ele tinha que apodrecer na cruz, né? A fala é de verdade assim, o cara tinha que ficar lá exposto para mostrar a superioridade de Roma e os requintes de crueldade. Então, o cara na cruz, ele ia ser comido por, no nosso caso aqui, mais conhecido por urubu, né? Por todo tipo de Corvo. bicho, corvo, todo tipo de bicho. Em algumas ocasiões, a família pedia para retirar. Então eles iam lá e pediam para retirar. Às vezes o cara passava dias vivo, pendurado na cruz, sofrendo. Porque a morte de cruz não é uma morte parecida com a de Jesus aqui. Jesus também teve o lado furado, e aí provavelmente ele tenha morrido mais cedo por conta disso também. Sim. Então, não quebrar as pernas de Jesus para morrer sem ar, né? Porque ele não ia conseguir levantar para aspirar o ar. E aqui na sequência você percebe que é um movimento, como é que eu posso dizer, até de gratidão, né? Porque morreu, beleza, mas deixa ele lá morto, pendurado. Ia ficar mais nítido a crueldade com o rei dos judeus. Então deixa ele lá, deixa ele apodrecer na cruz, e não tem nada a ver com isso. Só que a manifestação, como o Fernando falou, do José de Arimateia é interessante, porque ele está preocupado com o corpo de Cristo. Daqui até o momento que Jesus ressuscita, a preocupação é o corpo. Sim. Porque ninguém está validando de fato a ideia de que ele vai ressuscitar ainda, né? Eles não estão. Eles estão naquela. Nós estamos criando ou cuidando dos nossos costumes. O costume judaico era que o corpo não ficasse exposto. Quer dizer, muitas tradições cuidavam da memória daquele que falece, né? Então você tinha que ter um determinado cuidado, pegar o corpo, enterrar, fazer um sepultamento digno, fazer uma cerimônia fúnebre, e entre outras coisas. Então, esse daqui é um cuidado interessante que eles estão tendo com Jesus, que foi condenado. Ele foi condenado injustamente, mas uma vez que condenou, ele precisava passar por aquilo que era normal de uma morte na cruz. Então ele apanhou mais do que os outros caras, porque os caras que estão pendurados na cruz conversando com Jesus, não está arrebentado igual Jesus, com coroa de sangue, com um monte com coroa de espinho, todo ensanguentado, não está. Então, Jesus sofreu um pouco mais, mas nessa ocasião os dois outros camaradas ficaram na cruz, e somente o cuidado foi com o corpo de Jesus. Então manifesta a crença que o José de Arimateia teve em Jesus, porque agora ele resolveu se manifestar. Não foi um momento em que ele viu o que Jesus estava fazendo, ele fazia parte do Sinédrio. A gente não sabe se no julgamento de Jesus, do capítulo 15, do final do 14 e do 15, ele estava presente. Se ele estava presente, ele ficou na dele, não teve voz, não teve coragem de se manifestar, mas aqui ele se manifesta. Então, é provável que até na morte de Jesus está na sua morte sem ressurreição, Jesus está redimindo e se revelando para as pessoas, né?
Sim. É interessante o movimento que acontece, porque o texto vai dizer que ele tomou coragem. Não sei aí a palavra que está escrita aí em vocês. É isso mesmo. O texto está dizendo, então, é uma ousadia, né? Coisa que ele não tinha. Ou seja, antes ele não tinha coragem nenhuma. Mas ao ver todo esse acontecimento, escureceu, Jesus clamou, o grito, alguma coisa estava acontecendo. Então, nessa ocasião, ele falou assim, não, a gente precisa cuidar do corpo de Jesus. E aí ele tomou coragem e foi conversar com Pilatos. Eu acho que esse encorajamento dele aqui tem a ver até com o medo de Pilatos, né? Porque, querendo ou não, Pilatos é o que autorizou. Sim. Pilatos é o que mandou ele para a cruz, na verdade, né? Com todo aquele aparato da religião judaica e o forçar da barra ali, né, deles, né? Eles forçaram a barra para que Jesus fosse morto por Roma. Então, acho que havia um medo legítimo, né, de José de Arimateia de chegar assim, vixe, vou ter que falar com Pilatos. Agora, o que impulsionou ele a ter essa atitude, me parece que era a expectativa dele pelo reino de Deus. Sim. Porque tem isso no texto, né? José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio. Não era qualquer membro, né? Ele tinha destaque, ele tinha autoridade. Que também esperava o reino de Deus. Então ele era um judeu temente a Deus, que tinha expectativa no reino de Deus, onde Deus reina. De alguma maneira, talvez o José de Arimateia fosse de um partido do Nicodemos, sabe? Isso é inferência minha. É verdade. Na verdade, não é referência que está errada, não, porque me parece que ele vai aparecer no texto no livro de Nicodemos. Não, eu não conheço. Me parece que vai aparecer. No Evangelho de Nicodemos? No Evangelho de Nicodemos. Tem que perguntar pro Carneiro. Tem que perguntar para quem traduziu. Para quem traduziu ele pro português. Tem o Evangelho de Tem, Nicodemos? tem. E o Carneiro, para quem não sabe, é um professor desses caras na faculdade, tá? Porque fala assim, vai falar, pronto, os caras estão consultando bode agora. É só o que faltava, né? Não, professor Marcelo da Silva Carneiro. Muito bom, por sinal. Seria legal ler esse texto de Nicodemos. Tem. E fácil, já foi traduzido já. Para o português? Mas português. publicado já? Publicado, sim. É o doutorado dele? Sim. E foi publicado? Sim. Eu vou dar um Google Não, aqui. acho que é o pós-doc dele, né? Não foi que ele fez com o Nogueira? Existem traduções, né, do Nicodemos. Pra ter certeza, né? Existem traduções, mas voltando. Volta. Era eu ainda? Era você eu pensei ainda. que você já tinha tomado a fala, porque a inferência que eu fiz foi exatamente essa, que eu acho que ele era um cara que nem Nicodemos, que, de certa forma, a mensagem, a vida e o testemunho de Jesus o tocou. Sim. O tocou, porque ele não teria essa atitude de um, entre aspas, afrontamento à autoridade romana, se de alguma maneira ele não acreditasse que Jesus era o Filho de Deus. Sim. Se de alguma maneira ele não desconfiasse disso e falasse assim, cara, esse homem ele precisa de um enterro digno. Ele precisa de ser acolhido em sua morte. Então é interessante que, se a gente olhar o episódio anterior, tem o Simão Cirineu, que ajuda Jesus em vida, carrega a cruz. Mas na morte também tem aqueles que têm disposição de acolher, de ajudar. E esse eu acho que é muito motivado por conta do reino de Deus. Era um homem temente a Deus e que entendia que Jesus poderia ser de fato mesmo o Messias, o Filho de Deus. E além disso, também tinham as tradições, né, Wagner? Assim como o casamento possui a sua celebração, no mundo judaico, a morte também possui a sua celebração. Você achou aí uma coisa que te... Ele... Já tá caçando o bagulho. E aparece o nome do Marcelo aqui, ó, Evangelho de Nicodemos. Isso aí. Atos de Pilatos. Atos de Pilatos. Descida de Cristo ao inferno. É isso aí. É nesse texto que cita José de Arimateia. É da Paulus, não é qualquer editora, Paulus, não, irmão. Da Paulus.
Então, voltando. Existe, então, aqui a tradição da celebração, né? Pô, arruma pra nós esse texto aí, já que você é aluno do cara. Ô, gente, me ajuda aqui, por favor, gente. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Depois de Jesus pro Wagner é Nicodemo. Agora. Depois do The Chosen, ele se encantou com Nicodemo. Hein, cabeça? Arruma pra nós aí. Pede pro seu professor lá pra nós. Tá publicado, acho que já, né? Tá publicado na internet o pós-doc. Dá pra achar. Mas voltando aqui, posso voltar agora? Eu fiquei curioso. Posso voltar? Pode, volta lá. Obrigado. Então, assim como o casamento... Posso voltar mesmo? Assim como o casamento tem a sua celebração, a morte também possui a sua celebração, né? No mundo judaico, nós temos o encerramento da vida como se fosse um corredor em que se passa ou sai de um plano para entrar na expectativa de um outro plano. Diferentemente do mundo grego, em que a morte ela também é celebrada e vista também não com pessimismo, mas sim com otimismo, porque em ambos os mundos, tanto judaico como grego, é esperado um porvir. É esperado uma glória no porvir, né? Então a gente tem aqui, nesse contexto de José de Arimateia, no mundo em que ele está inserido, esse olhar especial para a morte, esse olhar especial para o ofício fúnebre, né? O cuidado para o corpo, a celebração envolvendo a morte. Nós, obviamente, não somos preparados para a morte como esse mundo era. Não. Nós não somos preparados para a morte como esse mundo era. Aí você fala assim, Fernando, ninguém é preparado para a morte. Não, liturgicamente, na tradição, na religião, eles eram preparados, inclusive, voltando para o mundo grego, aqueles que morriam em batalha eram celebrados, né? Eles alcançavam glória entre as pessoas, então existia esse desejo de morrer de maneira digna, né? Lutando as batalhas. Então a morte é vista de uma outra forma, né? Então, além disso que o Wagner fala, né, nós também temos esse fator, né, que envolve o que fazer com o corpo dentro desse imaginário que se espera o porvir. O que fazer com esse corpo? Qual a expectativa que se tem? José está nesse contexto. Exatamente. E ele ele vai manter isso, né? Ele vai dar manutenção também na importância do corpo. Agora, o que vocês falaram, e acho que é bem interessante, quando José de Arimateia se aproxima de Pilatos, ousadamente, né? Pilatos, ele então se admira. Só que aí nós temos, então, aqui, nesse texto, essa admiração fazendo eco com os demais evangelhos, que também falam sobre a morte, mas numa perspectiva de que, volto a tocar nesse assunto, de que Jesus não foi tirado a vida de Jesus, ele entrega a sua vida, porque ao dizer está consumado e expirar, né, é esse momento da entrega da sua própria vida, o encerramento, dizendo, olha, acabou. E aí, antes do que você disse, antes dele falar está consumado, ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Exatamente. E aí a entrega que você está dizendo. Exatamente. Em tuas mãos entrego o meu espírito, né? E aí vem a morte, né? Por essa razão que a morte não durou o mesmo tempo que duraria de uma pessoa comum, né? De uma pessoa comum. Jesus é crucificado, no sábado aqui, ele já está, enfim, sendo levado para o túmulo, né? Sim. Para o túmulo. Então, o que não aconteceria em ocasiões comuns. Ia ficar preocupado, pendurado, né? Pendurado lá. Só que não acontece isso porque o texto
dos evangelhos diz que Jesus entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Ele encerrou com a vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Faz sentido. Todo sentido. Faz sentido. Por isso que Pilatos vai ficar admirado. A admiração se dá por esse motivo. Ninguém quebrou os joelhos de Jesus para ele morrer mais rápido. Não, ele entrega a sua própria vida. Isso é maravilhoso, gente, no sentido da capacidade de Jesus, da narrativa de dizer quem é este que de fato está morrendo. Isso é maravilhoso. O autor da vida. É o autor da vida. O autor da vida cedeu a sua vida. Toma, acabou. Causa admiração. Até a morte de Jesus causa admiração, rapaz. Não é comum. Não é comum, né? Não é. O cara que é autoridade romana, o cara que manda e desmanda ali, chega ao ouvido dele de que um religioso judeu quer cuidar do corpo de Jesus. Ele, mas peraí, a coisa foi agora, algumas horas atrás. Como é que ele já morreu? Tem cara que fica dias aí. E eu só matei por causa de vocês. Agora vocês querem que eu cuide do corpo dele? Aí ele não tá crente na notícia, né? Ele vai lá, pergunta pro centurião, aí sendo informado pelo centurião, aí sim ele fala: ô José, pode pegar o corpo. E isso é interessante, porque os fariseus criam o enredo para a morte. O romano atesta a morte aqui, de fato. Os fariseus, os religiosos, dizem, não, ele vai morrer por causa disso. Só que quem, de fato, diz, olha, está morto, é um centurião. É o império declarando a morte de Jesus. O centurião entrando na cena é essa declaração imperial de que o que aconteceu aqui está feito. Ou estou errado, irmão? Ele está validando, é aquilo que a gente está dizendo. Falou nisso. Ele está testemunhando um corpo de Jesus que acabou de morrer e vai ser sepultado. Então, essa é a descrição que a gente tem para poder validar a humanidade de Jesus. Aí a gente pode abrir um parêntese, que eu acho que faz todo sentido, e até para desbancar as teologias da prosperidade, a gente tem Jesus que morre e não tem sepulcro, né? Sim. Até o sepulcro é emprestado, né? Alguém deu para ele. E aí você tem o lance da provisão até na hora da morte, mas você não tem alguém que está ostentando nada. Ele morre sem ter do que se gabar, né? Recebe aí, financeiramente falando. Ele não está ostentando um sepulcro, ele não está ostentando uma condição. Ele está só recebendo uma doação para morrer, né? Recebe essa aí, teologia da prosperidade. Queria ficar quietinha, né? Eu acho que é muito interessante, porque se você olhar numa perspectiva de que ele é o filho de Deus e tem que ter o melhor da terra, que ele tinha uma casa na praia, igual aquele cidadão... não tinha, não? Aquela pregação lá, né? Jesus não tinha uma casa na praia? Casa na praia, e não sei... Aí quando você chega aqui e fala, por que não vendeu a casa e não comprou um sepulcro? Pregador assembleano, né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Deixa quieto, Wagner. Deixa quieto. Voltando. Mostra o Carneiro, senão ele vai pegar o vídeo. Aí ele vai ficar aqui mais meia hora mexendo... Não, mas esse aí é perda de tempo. O Carneiro não. É ruim demais. Vale a pena ler o trabalho. Mas voltando ao texto, então, aí o texto vai nos dizer, né, que após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Aí o texto continua, né, de maneira maravilhosa, né, dizendo, né, este deixando o corpo da cruz, envolveu-o no lençol. Rebaixando, né? Deitando. Eu falei o quê? Deixando. Não, perdão, pessoal. Este baixando o corpo da cruz. Isso. Envolveu-o num lençol que tinha comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo, né? Me parece que tem uma relação, eu vi isto com Salmo 16:10, né?
tem isso, né? Ou não? Você que está Que dizendo. diz assim, pois I don't não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, né? Falando a respeito do próprio Messias, do corpo, tal, que não seria exposto à corrupção, né? Então, tudo isto aqui tem um cumprimento profético do Antigo Testamento que aponta para este momento, né? E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Mais uma vez a gente tem o testemunho das mulheres, né? E mais uma vez você tem um cuidado com o corpo, preparando para a ressurreição, né? Porque Sim. o corpo está lá dentro, ninguém está fazendo nada, né? Malabarismo, ninguém está inventando que ele ficou na cruz e a gente escondeu Jesus e agora a gente apresenta Jesus como se nada tivesse acontecido. Então, é um testemunho por escrito do que aconteceu de fato. E pensado, né? O autor, ele pensou, porque no 16 ele vai falar da preocupação das mulheres que vão lá para cuidar do corpo, mas elas estão preocupadas. Mas quem que vai tirar a pedra para nós? Porque a gente viu que a pedra é muito grande, né? Sim. Aí elas são surpreendidas que a pedra... Calma. O próximo Ele é episódio profissional em queimar laranja. Não, é porque que nós vamos falar mais da pedra, né? Do sepulcro. O fato é que tem uma teologia sendo construída, inclusive uma intenção na caneta de Marcos, aqui do Evangelho de Marcos, legal. né? Isso é maravilhoso. Gente, o texto não tem muito mais a nos dizer além disso, então, né? Se a gente continuar, nós vamos para o 16. Vocês deixam pro E próximo. se continuar do jeito que está aqui, pessoal, a gente vai ler o Evangelho de Nicodemos junto com o Wagner, porque ele já baixou aqui, ó. Não baixei não, mas que eu achei... Já está no grupo já, ó. Já está no grupo, pode olhar no grupo aí. Não, mas no grupo... Olha no grupo nosso, tá aí já. Mas tá para comprar, tá baixado. Olha aí, meu amigo. Olha que bênção maravilhosa. Vou ler, hein, Dalton. Tem que comprar? Sai fora, Dalton, você me derruba. Ai, gente, mas é isso. Pessoal, acredito que o episódio em si, né, ele é muito simples na sua leitura. Não tem muitos mistérios a nos dizer. Mas que a gente também crie coragem, né, como José de Arimateia, para assumir a nossa posição em relação ao corpo de Cristo. Que tenhamos essa coragem de assumir a nossa posição em relação ao corpo de Cristo e não tenhamos medo, receio de entregar parte do que nós temos reservado para outra pessoa, só que agora é Jesus, né? Porque é isso que José de Arimateia faz, né? Ele pega algo que era reservado para alguém e agora ele entrega para Jesus. Ele apresenta para os líderes romanos a sua posição. Ele não tem medo de reconhecer o corpo de Jesus e conduzir o corpo de Jesus para um lugar que ele entendia ser o melhor lugar para colocar o crucificado. Então, que a gente não tenha medo, nós não tenhamos medo. Sim. E assumamos nossa experiência com Cristo. Só consegue fazer isso quem assumiu a sua experiência com Cristo. Quem não assume sua experiência com Cristo fica no anonimato da fé, no sentido de não expressa a sua fé com clareza, ninguém sabe nem sequer o que a pessoa acredita. Ou fica escondido atrás da religião, né? Ou fica escondido atrás da religião, matando os outros. Ah, mas eu não sou religioso. Mas se você está matando alguém, você está agindo como um religioso. Só não tem o nome de uma religião, né? Faz o inverso. Sim. Faz o inverso. Amém? Amém, mano. Amém. Que Deus nos ajude. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém, mano. A sermos como José de Arimateia, né? Sim. A sermos como José de Arimateia. Tá certo, gente? Vamos orar e vamos encerrar. Amém. Bom, Wagner. Você viu? Tá igual. Vocês estão vendo o vídeo do Ronaldinho, né, meu? Olha para um lado e toca para o outro. Mas vamos orar assim.
curta nosso canal, contribua na nossa comunidade, compartilhe aí as mensagens do nosso canal, o podcast aqui que a gente grava, que tem sido abençoador. Vamos orar. Deus, nós oramos em nome de Jesus, gratos por Jesus, oramos por essa jornada, essa caminhada de leitura bíblica comunitária, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como experiência. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vivendo o Teu reino, assim como o José de Arimateia esperava o Teu reino, que a gente viva ele hoje, manifestando o Teu amor, a Tua bondade, que sejamos pessoas como Simão Cirineu e como José de Arimateia, que tenhamos coragem de anunciar Jesus a esse mundo e acolher os vulneráveis desse mundo, né? Para a glória do Teu santo e bendito nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa leitura. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Esse é o pedido do meu coração, no nome de Jesus. E já te agradeço, Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.